Bem-vindos novamente a mais um episódio de Fofocas Contemporâneas em Casa. Acho que a gente nunca falou também sobre a história desse título, então vou falar aqui rapidinho para vocês. Na pandemia, a gente teve em 2020 uma disciplina chamada chamada Polêmicas Contemporâneas em Casa. Justamente porque tinha uma necessidade muito grande de que pessoas pegassem optativas e a demanda ficou muito alta, porque como foi um semestre emergencial, remoto, as vagas ofertadas em algumas disciplinas foram curtas, foi uma adaptação. Então fizeram essa disciplina que justamente é a proposta desse podcast, que é discutirmos questões da contemporaneidade e que se vinculam com o senso comum, com o cotidiano, mas nós vamos pegar com termos da academia, termos científicos, com bibliografias, vamos vincular tanto a produção científica acadêmica com o senso comum em situações do cotidiano. E era justamente isso que tinha nessa disciplina. É uma homenagem, estamos chamando de fofocas contemporâneas em casa, ao invés de polêmicas, porque estamos recebendo casos e relatos de pessoas. Enfim, eu me chamo Lucas, eu não estou sozinho, eu estou com Darlis, Thiago e Eduarda. Olá, pessoal. Olá, pessoas. Olá. E vamos agora falar sobre um caso que acontece na universidade, que boa parte das pessoas estão convivendo com isso, que é o ChatGPT. Usar inteligência artificial para fazer trabalhos acadêmicos e também questões relacionadas ao plágio. A gente recebeu um relato relacionado a isso e vamos utilizar esse relato para incitar o debate e guiá-lo. Então o relato é o seguinte: Olá, prefiro não me identificar. Uma vez, o professor acusou um grupo de plágio por utilizar ChatGPT na produção. Pois muito que bem. Esse grupo pegou a tese de doutorado desse professor que fez essa acusação, jogou em um detector de GPT e o detector apontou que essa tese foi feita com o GPT. Com essa controvérsia, o professor não teve escolha senão retirar as acusações. Vixe, pois muito que bem. Gente, complicado, né? O feitiço virou contra o feiticeiro. Pois é Era isso. essa frase que eu tava tentando lembrar. Pronto, o episódio acabou aqui. Tchau, gente. Acabou. Mas, justamente, tá ficando na moda, né? Isso de uma pessoa chegar e usar um aplicativo, um GPT, para identificar se tem GPT. Isso soa tão controvérsio, até porque a gente sabe que, usando o GPT normalmente, o GPT pode falhar. E os GPTs que são utilizados para detectar se tem GPT, também podem falhar nessa detecção, como foi nesse caso. Com certeza, o professor que fez sua tese foi bem antes do ChatGPT ser posto assim em público para que as pessoas utilizassem. E o chat chegou e falou: ó, tem GPT aqui. Não faz sentido. É complicado, inclusive, porque todo trabalho acadêmico tem que ter referências, tem que ter pesquisa, e você não vai tirar nada do nada, você não vai criar uma coisa. Você vai pegar justamente a pesquisa de outras pessoas para você se informar. Então, para você dizer que tem plágio, tipo assim, será que tem como a gente saber como é que isso está sendo feito, se está sendo feito de forma direita? Pelo jeito como aconteceu com esse professor, né? A gente vê que tem certas lacunas aí que existem nesse processo. E, inclusive, a gente devia discutir o papel da inteligência artificial e do chat GPT, principalmente,
no aprendizado, né? Porque pode ser uma ferramenta que ajude, inclusive, os estudantes a melhorar, a melhorar o conhecimento sobre temas, porque você pergunta coisas específicas e você vai guiando uma conversa. Então, é bem diferente do que a gente está acostumado e a gente tem que ver os prós e contras disso aí para a gente poder lidar. E não simplesmente dizer, não, vamos proibir o uso do chat GPT. Sim. Isso aí é contraproducente, né? Não faz sentido. É porque o que é um plágio? Você tomar conta de uma propriedade intelectual de uma outra pessoa, e ainda afirmo pessoa, e utilizar isso como se fosse você que fez. E o GPT, ele é uma ferramenta. Assim como o Word, o Excel, o Google Docs, o Google Drive, é uma ferramenta que a gente pode utilizar para aliar na produção dos nossos trabalhos. O que acontece é que toda ferramenta ela pode vir a falhar, né? Pode ter um mau desenvolvimento ou alguns bugs ou qualquer outra coisa do tipo. Mas o GPT, você utilizar o GPT para desenvolver o trabalho, para te ajudar a desenvolver o trabalho, não configura plágio. Seria plágio se você copiar tudo que o GPT passou para você e pum! Pronto, agora é plágio, porque você não fez nada. Você só chegou pro GPT e falou assim, faz isso aí pra mim. Aí eu concordo, super concordo, que configura plágio. Agora, você utilizar o GPT para te guiar em relação a como desenvolver alguma coisa, como desenvolver tal assunto, ou pesquisas bibliográficas, ou até fazer resumo de alguns artigos que você vai utilizar para citar, sabe? Nossa, é extremamente útil. E isso, você não está utilizando o GPT como plágio, você está utilizando o GPT como uma ferramenta. Existem muitos professores que têm aversão a GPT e que acham que se você está usando o GPT para alguma coisa, já configura plágio. E não é bem assim. É isso. Entra até nesse quesito, eu acho que um problema do próprio chat GPT de não dar os créditos devidos em cada resposta que ele fornece, né, para o usuário. Do que ele está usando para dar aquela informação. De onde é que está vindo essa informação? Ele não fala, né, diretamente. Aí, então, é isso. Eu acho que, apesar disso, que é uma coisa que realmente deve ser corrigida, é uma pesquisa interativa em que você consegue especificar muito melhor os seus interesses nos tópicos que você quer se aprofundar. Então, é muito mais inteligente, obviamente, do que uma pesquisa que você faz simplesmente no Google. E pode tornar o seu aprendizado mais profundo no tema. Eu acredito nisso, né? Mas realmente, isso do perigo do algoritmo do GPT ter um viés é um perigo. Acabei de fazer um pleonasmo, é um perigo mesmo. É pra intensificar, é perigo 2 vezes, é perigo ao quadrado. E é isso. Mas bora dar um veredito, bora fingir que nós somos grandes produtores. Não, nós somos grandes produtores de opinião. Mas bora fingir que nós somos renomados. Então a gente tem que dar uma opinião sobre o uso do GPT. Pode ou não pode já usar GPT para fazer trabalho? Gente, acho que pode, mas não pode ser uma coisa que pode ser usada de qualquer maneira. Então, assim, o próprio professor tem que direcionar os alunos sobre como usar essa ferramenta, né? Nossa, verdade. Eu acho que não só pode, como deve, assim como qualquer ferramenta tecnológica, só que também limites, né? Tipo, eu não vou colocar a pergunta que tá lá no questionário e colar a resposta do GPT. Eu acho que a gente tem que ler, tem que analisar, tem que ter o senso crítico, não é? Não é só Ctrl-C, Ctrl-V, mas sim, tipo, tem que usar assim, porque facilita muito a nossa vida, querendo ou não. Mas, exatamente, tipo, você não vai colocar tudo que o chat GPT te disser. Tem que ter o mínimo de senso. Sim. E
E também tem isso da pessoa. A única coisa que eu acho ruim do GPT é a pessoa automatizar um trabalho que seria bom que ela aprendesse. Porque com o desenvolvimento de novas tecnologias, a gente perde algumas habilidades ou outras. Por exemplo, acredito que todo mundo aqui tem geladeira. Alguém aqui sabe tratar uma carne com sal e conservá-la sem geladeira? Eu não sei. Se você sabe, é porque você teve contato com alguém ou com alguma cultura que não usa refrigeração para isso. Mas com a tecnologia da refrigeração mesmo, a gente perdeu algumas habilidades que seria de comum para algumas pessoas, para grupos, e que eram necessárias. E o GPT pode fazer com que as pessoas percam o hábito de leitura, com que as pessoas percam o hábito de revisão da escrita, sabe? Saber escrever bem, saber organizar um período, saber escriturar um texto, saber resumir as coisas. Quando eu estou cansado, que é a maior parte das vezes porque eu trabalho, eu coloco o GPT para quando eu tenho um trabalho acadêmico, eu peço para que ele resuma o texto que eu vou ter que referenciar, que eu vou ter que estudar, justamente para que eu não tenha que fazer aquela técnica de leitura, que é você passar o olho e ficar vendo os tópicos que você precisa. O GPT já faz isso para mim. Mas uma coisa, eu sei fazer essa técnica de leitura, mas e quem não sabe? Quem já vai começar a fazer produção acadêmica sem o GPT? Como é que essa pessoa vai fazer isso? Entende? Então tem muita coisa que a gente pode acabar perdendo por conta do GPT, mas também tem muitas práticas e muitas coisas que a gente vai acabar ganhando. Depende do uso da pessoa. É por isso que esse tipo de coisa, sempre quando surge uma tecnologia, ela traz pontos positivos e traz pontos negativos, mas a questão é como a gente vai lidar com isso, né? E eu acho que os educadores, pedagogos... Ai, meu Deus. Indireta pra mim? Não, eu nem sabia que você era, Mendes. Não! Ah, eu sou professor de português. Ah, que tudo. É. Mas assim, eu acho que pode usar de artifício justamente para você manter a criação desse tipo de habilidade. Como eu, por exemplo, temos um professor, por exemplo, de lógica, de introdução lógica de programação, que nós temos que resolver as questões no quadro, porque assim ele vai ter a certeza de que a gente não está usando nenhum recurso de inteligência artificial automatizado para desenvolver o código que ele está pedindo lá nas questões. É uma forma de você garantir que a pessoa realmente vai estar aprendendo aquilo, né? Sim. Então, é isso também. Os professores, eles têm que se adaptar a essa nova realidade do GPT. Por exemplo, tem uma avaliação que aqui escreva um artigo, um texto de opinião, alguma coisa do tipo, e tá com o risco de ser usado o GPT, faz uma avaliação escrita na sala, sabe? Deixa os alunos levarem os textos que vão guiá-los e deixa o aluno escrever lá na sala o texto. Eu já tive avaliações que eram assim, que é um terror. Como aluno eu falo, é um terror. E acredito que também deve ser um terror para o professor corrigir. Deve ser muito cansativo. Mas é um jeito de driblar o GPT. Se tem algum texto que você tem que ter em sua mente para realizar uma avaliação, faz escrito. Pronto, resolvido. Se a pessoa usar o GPT para ler o texto, pelo menos no final de contas ela acabou lendo. Alguma coisa ficou lá. Aí ela aprendeu alguma coisa. Ai. Mas é isso, gente. No final, usem GPT com responsabilidade. Mas é isso. Tem muita gente que catastrofiza demais quando surge uma nova tecnologia e a verdade é que é muito mais fácil proibir do que se adaptar. Porque para se adaptar você precisa ser criativo e pensar soluções para isso, mas eu acho que o caminho sempre vai ser você se adaptar, né? Uhum. Então, é isso.
Tá bem, gente. Esse foi o episódio de hoje. Obrigado por terem nos ouvido até aqui. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigada por ouvir até aqui. Tchau, tchau a todos. Obrigado por nos escutarem. E a gente se vê aí, né?